Jornal da Manhã especial, até porque o mundo lamenta a morte do Papa Francisco, que faleceu ontem nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, horário de Brasília, assim como no próprio horário de Roma, e a morte causada aí por um AVC seguido uma insuficiência cardíaca que infelizmente culminou com a morte do Papa Francisco. O mundo inteiro lamenta. Ontem, você já pôde acompanhar aqui na edição nacional, assim como você nos acompanhou até agora há pouco, um especial sobre a morte do Papa Francisco. E a gente também aqui hoje quer trabalhar muito esse tema para saber, né, como que ficam agora esses dias sem o líder religioso maior da Igreja Católica, como será a escolha do novo Papa, claro, o que dizem as nossas autoridades religiosas aqui do Vale do Iguaçu. Para isso, hoje nós convidamos Dom Walter Jorge Pinto, que é o bispo diocesano aqui do município de União da Vitória, também o padre Emílio Bortolini Neto, aqui da paróquia São Judas Tadeu, que são os nossos convidados nesta manhã, para a gente falar de um tema triste, né? Por quê? Né? A gente gostaria de falar hoje de coisas boas, né? Que pudéssemos trazer alegria. Porém, é um momento triste porque perdemos o maior líder religioso da Igreja Católica. Embora, né, como a gente aprende na Bíblia, né, que é o momento que a gente volta para casa, nesse momento da morte. É um momento festivo, onde Deus volta a recepcionar aqueles enviados à Terra. Mas, claro, nosso lado ser humano fica triste. Hoje a gente vendo as imagens da Praça São Pedro, lá no Vaticano, né, recebendo as pessoas tristes, porque é o momento de vivenciarmos esse luto. Dom Walter Jorge Pinto, muito bom dia. Muito obrigado, desejar por ter aceito o nosso convite para a gente falar aqui agora sobre esse, como eu falei, esse momento triste, mas que nós precisamos enfrentar, né, infelizmente, para a gente poder saber como é que ficam agora as coisas dentro da Igreja Católica. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham agora a Jovem Pan. Nesse dia que, como você disse, é triste, mas marcado também pela esperança, a esperança cristã. O Papa Francisco sempre foi um grande pregador da esperança, essa esperança que não decepciona, porque a gente sabe que a vida eterna é o objetivo pelo qual a gente veio aqui, né? Essa vida é uma preparação para aquela grande vida, a vida plena e cheia de sentido. Da mesma forma, Padre Emílio, muito bom dia. Desejar nosso muito obrigado por ter aceito nosso convite. Padre Emílio, que inclusive recebeu agora recentemente o reconhecimento como missionário da misericórdia. Daqui a pouquinho a gente vai poder falar um pouquinho sobre o que é esse reconhecimento. Padre Emílio, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os que nos acompanham aí com a Jovem Pan. Que Deus abençoe a todos. Então, Walter, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre esse momento impactante, né? Ontem a primeira notícia, quando acordei, assim, eu tenho o costume geralmente de acordar, depois de, claro, fazer como todo ser humano, pegar o celular e dar uma atualizada nas últimas notícias. E a primeira foi a impactante do dia já, né? Ou seja, morre o Papa Francisco. Que é a primeira notícia do dia. E acredito eu que da maioria das pessoas foi assim, quando acordou nas primeiras horas. Para ti, que acompanhou a vida do pontífice, claro, ele já vinha doente desde o início do ano, mas tinha melhorado, ainda no domingo de Páscoa, deu a sua bênção ainda. Como foi receber essa notícia da morte nas primeiras horas aí de uma segunda-feira? Então, Tiago, como você mesmo disse, foi uma notícia impactante para todos nós, mas de certa forma foi esperada, porque é como se Deus estivesse nos preparando para uma morte que foi acontecendo lentamente. Não é? O Papa se recuperou um pouco, mas quando ele deu a bênção no domingo, eu percebi que, acho que todos percebemos, que ele estava realmente nos seus últimos momentos. Ele estava muito fraco, mas de fato foi assim uma surpresa que fosse tão repentina, porque foi um AVC, agora a gente sabe, né? Então a gente ficou impactado e, sobretudo, nós que fomos feitos bispos por ele, né? Nós somos de uma geração, eu e vários, somos de uma geração que tem grande apreço pelo Papa Francisco, assim, de um modo muito particular, uma vez que ele nos fez bispos. Mas a gente sabe que ele vai deixar assim um legado muito importante para a igreja, que o seu valor vai ser cada vez mais reconhecido à medida que a gente se distancia
da figura física e vai ficando a figura espiritual de grande importância para os nossos dias, não só para a igreja, mas para o mundo. Padre Emílio, concorda que a gente, como o nosso familiar, né, ele vai para um hospital, a gente vê já como ele está a pessoa debilitada, por mais que nós não aceitamos, né, por mais que seja também o curso natural da vida, todos nós nascemos e um dia há de o corpo voltar ao pó, como nós viemos. Mas a gente nunca quer aceitar, né? A gente quer aquela pessoa querida do lado, quer viver para sempre. Mas quando o Papa adoeceu lá no início do ano, já podia se esperar? Como que fica essa preparação da igreja, assim? E, repentinamente, assim, o Papa, por mais que estivesse bastante debilitado, mas receber uma notícia ao acordar, puxa, nosso líder morreu. Como que é o impacto dessa notícia? Eu também, quando eu vi de manhã cedo, nossa, mas como assim? Dava a impressão que ele estava melhor, ele saiu do hospital, ele não estava mais internado. Mas é interessante, muitos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, comentam de muitos casos de pessoas que estavam assim esperando alguém. Aí chegou o filho, chegou o neto, chegou o irmão, chegou a pessoa que estava esperando, a pessoa morreu. Como se estivesse se segurando, digamos assim, como se estivesse a maré levando e ele se segurando, não, eu não vou enquanto não chegar essa pessoa. E por isso eu achei extremamente significativo a passagem do Papa Francisco logo após o domingo da Páscoa. Como se ele dissesse, eu quero celebrar essa Páscoa. Eu quero celebrar essa Páscoa. Depois dela, né, como se ele estivesse aproveitando esse momento. Inclusive na tradição monástica, por exemplo, se usa a expressão, não se diz que um monge morreu, se diz que ele fez a sua Páscoa. Porque a palavra Páscoa significa passagem, né? Então, ele fez a sua passagem dessa vida para a vida eterna, que, como o Dom Walter colocou, é o grande objetivo de todos nós. É para lá que nós caminhamos, né? Rumo à nossa vida, isso é toda rumo à eternidade. Então, foi, claro, uma notícia muito triste, assim, mas, como o Dom Walter colocou também, eu acho que é um ponto de partida de se valorizar muitas e muitas contribuições que ele tem dado. O Papa Francisco deixa uma herança riquíssima para todos nós, né? E esperamos que ela seja bem aproveitada. Bispo, para a gente falar um pouquinho justamente agora sobre a figura do Papa Francisco. Quem era ele? A gente conhece o Papa Francisco à frente das câmeras, mas como líder religioso, para com os bispos, para com os padres, inclusive falou que o senhor foi agraciado, né, em se tornar bispo diocesano pela figura do Papa Francisco. Como que ele era no dia a dia para com a igreja? Como que era essa figura do Papa? De fato, era essa simplicidade em pessoa que a gente viu agora que até ali, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as exigências, né, das cerimônias, são bem diferentes das últimas que a gente teve, assim, tudo muito mais simples. Ele era, de fato, essa pessoa, assim, no dia a dia, uma pessoa mais simples. Como que ele era o tratamento com a igreja? Sim, a gente vê a figura dele e pode pensar, né, uma coisa é na frente das câmeras, mas outra coisa pode ser fora delas, atrás delas. Mas no caso dele, não, as figuras coincidem. Eu pude ter a alegria de estar com ele 2 vezes. Uma por ocasião da visita do curso para novos bispos, onde estivemos com ele pessoalmente, e depois a visita ad limina, que é uma visita obrigatória que os bispos fazem ao Papa de 5 em 5 anos. E foi um presente de Deus. Primeiro fomos recebidos, a primeira frase dele foi assim: vocês sintam-se em casa, somos irmãos entre irmãos. A simplicidade, a acolhida, o sorriso eram o tempo todo. E ele sempre extrapolava na acolhida, ele não tinha formalidade, assim como uma regra de vida. Ele tinha meia hora, ele estava gripado na época, mas a gente é que teve que interromper por misericórdia para com o senhor, já idoso, gripado. Ele não parava assim, ele queria tanto ficar conversando conosco, estava marcado meia hora. Gente, nós já tínhamos ido 1 hora e por ele ainda ficava mais um pouco, né? Mas sabíamos da agenda dele antes e depois e quisemos poupá-lo. Mas uma figura extremamente agradável,
acolhedora, que faz com que a gente se sinta em casa. A gente vê também que ele é assim, tanto com autoridades internacionais, como com presidentes, com os bispos, os cardeais, mas também com o povo pobre, com o povo simples, né? Os testemunhos que ouvíamos em Roma era sempre nesta direção, de um Papa do povo, um Papa acolhedor, uma figura muito humana e que deixava todo mundo muito à vontade. Padre Emílio, eu achei uma das cenas marcantes, né, que marcou a passagem do Papa foi em 2020, quando estávamos no ápice, né, da crise do Covid, né, e aquela cena rodou o mundo do Papa sozinho, né, que a gente é acostumado a ver a Praça São Pedro lotada, independente do dia da semana, com chuva, no inverno rigoroso de Roma ou não, aquela praça sempre lotada. E, de repente, ver toda aquela praça vazia e o Papa intercedendo por todos naquele momento, talvez seja um dos momentos, assim, ápices que a gente possa ter, né, lembrar. Mas é claro, vocês na igreja, no dia a dia, podem ter acompanhado, né, mais momentos desses. Tirando esse momento marcante que a gente viu pelas imagens das câmeras do mundo todo, que outros momentos que te fica na memória, assim, desta gestão do Papa Francisco nesses últimos 12 anos? Eu diria, em 2015, o Papa Francisco convocou o Jubileu da Misericórdia. Os jubileus, assim, a cada 25 anos a igreja celebra um jubileu chamado ordinário. Nós estamos agora dentro do jubileu ordinário, que é a cada 25 anos, então 2025 é o ano do jubileu. Mas existem também os chamados jubileus extraordinários, que são em momentos especiais. Por exemplo, agora em 2033 nós vamos ter o jubileu extraordinário da redenção, porque vão ser 2000 anos da morte e ressurreição de Cristo. Claro, a cronologia não é aceita por todos, mas tradicionalmente se diz que Jesus morreu e ressuscitou com 33 anos de idade, então foi no ano 33. E o Papa Francisco foi a primeira vez, já tinha acontecido outros jubileus extraordinários na história, mas eram sempre jubileus da redenção. Então, em 1933, os 1900 anos da redenção, 1983, 1950, e em 2015, o Papa Francisco convocou o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Foi uma inovação, assim, a primeira vez que era um jubileu extraordinário que não era especificamente da redenção, porque ele focava muito esse aspecto da misericórdia. Ele tem um livro muito interessante, eu até aconselho a leitura, é um livro fininho, não dá muitas páginas. É, na verdade, uma entrevista com uma repórter que percebia muito dessa fala dele sobre a misericórdia e fez uma longa entrevista que acabou se transformando num livro. Chama-se O Nome de Deus é Misericórdia. O nome de Deus é misericórdia. Ou seja, ele coloca a misericórdia não apenas como mais um entre tantos atributos de Deus, mas como algo essencial, algo que o define, porque o nome é aquilo que nos define, o nome é aquilo que diz quem nós somos. Então, ele dizendo o nome de Deus é misericórdia, é realmente muito, muito impactante. Eu até ontem, eu sou acadêmico da ALVE, né, da Academia de Letras aqui da região, e o pessoal da ALVE me pediu para escrever um texto sobre ele, né, para postar nas redes sociais da academia. E eu até comentei nesse texto, existem vários santos que têm títulos especiais. Por exemplo, Santo Agostinho é chamado Doutor da Graça, porque ele falou muito sobre a ação da graça de Deus. Ele experimentou na sua vida uma ação muito forte da graça de Deus. Santo Atanásio é chamado Doutor da Encarnação, porque ele que defendeu muito essa ideia de que Cristo não é apenas um ser humano, um profeta, mas é Deus que se fez homem, Deus que se encarnou, assumiu a nossa carne. Vários santos, São Francisco de Sales é chamado Doutor da Caridade, e eu colocava lá, eu acho que seria bem oportuno que o Papa Francisco recebesse o título de Doutor da Misericórdia, porque ele, mais do que ninguém, ele trouxe à tona esse aspecto, né? E em várias ocasiões, né, acho que o Dom Walter vai me concordar comigo, que em várias ocasiões ele abordava esse aspecto da misericórdia. Não só em encíclicas, em cartas apostólicas, em documentos solenes, mas também em homilias, em encontros, em conversas com as pessoas. Ele sempre insistia
insistia muito nesse aspecto da misericórdia de Deus. Bom, talvez por ser sangue latino, né, o primeiro Papa sul-americano, a gente vê com nós brasileiros, né, a gente vê como de fato o jeito de conversar com as pessoas realmente parece que é diferente. E o Papa, nosso hermano argentino, também ele tinha um jeito assim que a gente podia ver, né, no semblante dele, que não era nada, como o Dom Walter falou, você não é só não é que tá na frente da câmera, né, que vai mostrar aquela figura. E sim, era um jeito dele que acabou, né, agraciando com todos. Tanto foi escolhido Papa, né? Como igreja, a gente sabe que como sociedade a gente tem nossas regras, né? A igreja também tem suas regras. O que o Papa fez? Algo assim que foi fora da curva. Eu digo, opa, isso aqui, digamos, não era ali o dito rito, mas de repente o Papa fez algo que inovou e que foi algo muito positivo, assim, que o Papa, ele tinha esse jeito, né? Como o Dom Walter falou, na própria visita dele, né? Era para ser uma visita curta de meia hora, ele acabou extrapolando porque ele gostava de estar ali. Como, então, esse líder maior da igreja, quais foram os feitos dele como Papa que, de repente, para a igreja foi algo assim, uma inovação, algo que deixou assim, todos nós de boca aberta? Tem uma coisa que a gente pode citar, né, dessa missão dele como Papa, Dom Walter? São muitas coisas, né? As contribuições dele são gigantescas para a igreja. Mas partindo do que estávamos ainda falando, acerca dessa proximidade dele, isso de fato foi uma marca dele, de quebrar protocolos, de levar para dentro da igreja e para os discursos da igreja uma linguagem simples, acessível ao povo. Ele não fazia questão nenhuma de ter uma linguagem rebuscada, sofisticada. Ele queria se fazer entender pelos grandes teólogos, mas também pelos pequenos, por aqueles que não têm essa iniciação teológica ou não tiveram grandes oportunidades na educação. Ele levou muito a simplicidade para dentro da igreja. Nós vimos várias imagens agora da visita dele no Rio de Janeiro. Ele quis ir de janela aberta, quebrando o protocolo, num carro muito simples na época, não é? Acessível ao povo. Ele se jogava no meio do povo com muita tranquilidade. Mas é claro que essa é uma marca, assim, que é um ineditismo, porque os papas vieram quebrando os últimos, esses protocolos, assim, para tornar a igreja mais próxima das pessoas. Mas nele foi muito, muito marcante. Agora, as grandes contribuições dele, por exemplo, você perguntou o que poderia ser inédito. Esse envolvimento dele com o mundo atual, assim, a crise climática, e escrever uma encíclica que tenha também abordagens científicas para falar de um problema atual, como é a crise climática, isso foi uma inovação. Ele trouxe essa discussão para dentro da igreja como uma responsabilidade de todos e conseguiu falar aos grandes líderes, aos governos mundiais, talvez assim num momento crucial da história, né? Então foi um homem que falou para as pessoas simples e se fez entender, que levou uma linguagem simples. Ele falava nas entrevistas de uma maneira tão popular que desconcertava, e por isso foi muitas vezes incompreendido por alguns que querem sempre uma linguagem rebuscada, intelectualizada, e achavam que ele era um teólogo menor, mas isso é um engano, não é? As encíclicas dele mostram isso. Então esse envolvimento também com os problemas do mundo atual, a questão dos migrantes, não é? Como ele foi se envolvendo. Mas a gente pensa que vai falar dessas contribuições assim mais aqui ao longo da entrevista, né? A gente deve voltar nelas. Mas eu colocaria esse jeito de ser popular dentro da igreja, de trazer a compreensão do grandioso, mas para todos, né? Não só para alguns iniciados. Só se me permite, sim, completando isso que o Dom Walter colocou, eu acho que realmente é a grande marca dele. E se a gente for ver, era exatamente a marca de Jesus. Jesus não era daqueles rabinos que ficavam lá. Para chegar até ele, você tem que passar por meia dúzia de assessores, né? Ele estava ali junto com as pessoas, ele estava ali, as crianças vinham ao encontro dele,
os pecadores, as pessoas que eram rejeitadas, que eram excluídas pela sociedade judaica, de alguma maneira sentiam: esse cara não vai me rejeitar, esse não vai me excluir. E ele, inclusive, era criticado também por isso, né? Como o senhor comentou do Papa Francisco, que recebeu críticas por coisas semelhantes. Jesus também era criticado exatamente por abrir os braços a todos, né? Por não rejeitar as pessoas, por ir ao encontro, né? Por estar sempre no meio do povo. Acho que é muito significativo isso, né? Acho que a grande fonte de inspiração do Papa Francisco é realmente Jesus Cristo, né? Como de todos nós. E ele é muito atual nos seus temas. Tanto é que no domingo ainda, né, na sua bênção de Páscoa, ele pediu o fim das guerras. Temos, infelizmente, a guerra da Ucrânia, a faixa de Gaza que vinha naquela disputa. Então, são temas muito atuais. Como que o Papa saiu também falando em temas polêmicos, né, que a gente tem aí hoje no mundo. Como, por exemplo, questões como aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo. Como que o Papa conseguiu chegar a tocar nesses assuntos que são tão delicados assim para a sociedade ainda, por mais que muitos paradigmas venham sendo quebrados nos últimos anos, mas para a figura do Papa chegar para tocar nesses temas mais polêmicos, aqueles temas mais árduos, que muitas vezes, né, o ser humano prefere deixar de lado. Opa, não vamos criar polêmica com isso, né? Mas como que foi o Papa, essa proximidade com esse povo aí, que por vezes é chamado de um povo mais excluído, ou então agora esses temas tão atuais e polêmicos ao mesmo tempo, né? A questão do aborto. E a gente vê em alguns países tentando criarem regras ali, tantos meses de gestação para se fazer. Quando a gente fala em igreja, né, celebrar a vida. Como que o Papa se saiu nesses temas tão polêmicos? Como que a gente pode falar sobre isso? Eu penso assim, que a chave de leitura, como já foi abordado aqui, é sempre a misericórdia. Ele foi o Papa da misericórdia. Ele falava sempre que é preciso que ninguém fique para trás, ninguém. Acolher a todos, ele repetia. Então, acolher, trazer Cristo. As parábolas dele foram desconcertantes. Imagine uma parábola do filho pródigo, não é, que deveria se mais chamar parábola do pai misericordioso. Ele acolheu um filho que merecia ser banido para sempre. Era um sem vergonha aquele filho, né? E o outro também que ficou em casa, de um coração de pedra. E ali Jesus desconcerta os teólogos da época, porque ele coloca a abordagem a partir da misericórdia. Essa é a chave de leitura. Então, ele sempre tratava assim: vamos tratar o tema da homossexualidade, mas sempre na chave da misericórdia. Alguns não entenderam e pensavam que ele estava também sendo conivente com erros. Mas, por exemplo, ideologia de gênero, ele não concordava, mas ele falava de um modo tão novo e de um jeito tão novo acerca, por exemplo, da homossexualidade, que a gente não pode criminalizar a pessoa, a gente não pode deixar essa pessoa para trás, mas ela tem que ser acolhida e trazer a questão dela, a dor dela para a discussão. A dor dela não pode ficar de fora e a gente fingindo que não dói, que não. Quem sabe onde dói a dor é o que sofre a dor. Então, temas como o aborto, claro, ele nunca foi conivente, ele sempre bateu de frente dizendo que aborto jamais, desde a concepção. Ele é fiel à igreja, à doutrina da igreja, mas trazendo a chave de leitura da misericórdia, ele dá uma nova abordagem, ele não deixa nenhum tema de fora. Né? Então, você estava dizendo, ele evitou, não, ele pôs a cara a tapa mesmo e sofreu muito por causa disso. Porque o mais fácil era fazer, né, dar uma roupagem assim, aparente, as coisas, fazer de contas que está conversando a respeito, mas não tratar em profundidade. E como ele era muito espontâneo, às vezes ele não escrevia para falar, ele falava o que vinha no coração. Aí que dava assim, algum mal entendido mesmo. Mas a marca na leitura toda do pontificado dele, a gente vê que a marca é da fidelidade ao Evangelho, em primeiro lugar, mas trazendo também a doutrina com muita sabedoria, mas sempre pela via da misericórdia e sem deixar ninguém para trás. Não é? Então, eu acho que a leitura que a história vai fazer do Papa Francisco vai ser surpreendente. A gente já está vendo agora as manifestações, né? Como foi grandioso, e a gente ainda não conseguiu elaborar
tudo. Nós vamos ter muito material para degustar e para nos apoiar, assim, como resposta a muitas questões daqui para frente. Bom, Padre Emílio, Dom Walter, não sei quem pode dar essa próxima resposta, mas como que fica a programação da igreja nesse momento? Já houve, pelo que eu pude observar, ontem à noite já houve uma celebração, né, por esse momento, como a gente fala, triste por a gente perder alguém, né, tão simples, uma pessoa assim de tão bom coração, e alegres ao mesmo tempo porque sabe, né, que a alma voltou ao Pai, né, fica aqui apenas o nosso corpo físico. Como que fica a programação da igreja nesse momento? Como ficam as celebrações agora, nesse momento, quando a gente fica aí sem o líder principal da igreja? Eu falo? Acho que o senhor pode. Tá bem. A igreja, ela agora não tem o seu líder maior, ela passa a ser governada pelo Colégio dos Cardeais. Então, eles assumem, os cardeais do mundo inteiro assumem o governo da igreja, o governo do Estado, né, porque a Igreja Católica tem esse grande diferencial e que ela tem um Estado também. Então, é assumido pelo Colégio dos Cardeais. O luto, as exéquias, né, duram 9 dias, esse período. De 4 a 6 dias, o corpo deve ser sepultado. Então, ouvimos hoje de manhã que será no sábado, estará dentro do período previsto. E há todo um protocolo, um cerimonial, não é, das missas celebradas, e permanecem dos cargos que havia em Roma, todos os dicastérios, que são inúmeros, caem todos aqueles que governavam os dicastérios, a não ser 5 deles ficam, para justamente poderem oficiar essas coisas agora, né? O cardeal Camerlengo, que é famoso nessa época, ele aparece agora porque é ele que coordena os funerais, é ele que toma as providências mais imediatas, foi ele que anunciou a morte do Papa, depois a constatação que é feita na capela particular do Papa. Então, é um ritual complexo, embora Francisco tenha simplificado muito. Ele também era o homem da simplicidade, até porque ele falou, por exemplo, assim, que ele não quer ser enterrado como um soberano, ele quer ser enterrado como alguém simples, como um bispo. Ele quer ser enterrado, ele simplificou, por exemplo, o rito. Havia 3 caixões colocados um dentro do outro, né? Agora ele simplificou para um caixão de madeira, ele eliminou aquele outro de madeira, o de chumbo, ficou um só de madeira, revestido de zinco por dentro. Ele não quer ser sepultado na Basílica de São Pedro, porque tinha uma grande devoção à Virgem Maria, sempre se confiou a ela, desde o ministério presbiteral, como padre, depois como bispo. Então ele quer ficar lá, pertinho da mãe, né, na igreja, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Então ele vai ser enterrado lá, e agora os cardeais se dirigem a Roma para as exéquias, quer dizer, para os funerais, assim como muitos que quiserem ir, mas os cardeais são obrigados a isso por ofício, e depois porque já devem se dirigir para lá para a eleição do novo Papa. Está tudo sendo preparado ao mesmo tempo, né, e em 15 a 20 dias deverá acontecer, então, a eleição do novo Papa, que assim que é eleito, já assume imediatamente. Não é um protocolo depois, assim, para que ele possa tomar poder, né? Ele já assume imediatamente. Padre Emílio, gostaria que o senhor comentasse também um pouquinho justamente sobre essa questão do jeito da cerimônia fúnebre, né, do Papa. Ele não fez isso agora, recentemente, quando estava agora doente, né? Parece que foi desde 2022, salvo engano, eu estava observando. Me desculpa aí se eu falei pela questão da data, mas já fazia mais tempo que ele já vinha, ó, no dia que eu partir dessa, minha cerimônia tem que ser mais simples, assim, fugindo um pouquinho, né, de todo esse contexto histórico já das mortes dos papas, dos seus antecessores. Como o senhor vê essa simplicidade até na hora, assim, do seu funeral, inclusive, né, abrindo mão, né, teria todo o direito, não é, de ser ali sepultado dentro do Vaticano, né, e sim ser fora ali da área. Como o senhor vê essa medida que foi tomada, uma decisão própria do Papa Francisco? Eu acho que é coerente com toda a vida dele, com toda essa simplicidade que o marcava.
Uma coisa que eu achei interessante, ontem foi publicado o testamento do Papa Francisco, que ele escreveu em 2022, como você citou. E ele pede exatamente isso, ele pede muita simplicidade e, como o Dom Walter comentou, ele pede para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, que é uma das 4 basílicas papais de Roma. As outras são São Pedro no Vaticano, São João do Latrão e São Paulo fora dos muros. E na Basílica de Santa Maria Maior, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Eu morava na rua da Santa Maria Maior, na mesma rua. Quando eu estudei em Roma, eu morava na mesma rua, na Via Merulana. E me chamou a atenção porque, assim, Roma tem um dos maiores, provavelmente o maior artista, o que você mais vê em Roma é um escultor chamado Bernini, Gian Lorenzo Bernini. A Praça de São Pedro é obra dele. Aquelas colunas que parecem um braço, assim, que está se abrindo para abraçar o mundo, tem um ponto ali que você olha, tem várias carreiras de colunas e você vê uma só. Várias esculturas, vários monumentos à cidade de Roma foram feitos pelo Bernini. E o Bernini está enterrado na Santa Maria Maior. E o Papa Francisco pediu que seja escrito no túmulo dele apenas Franciscus. Não Sua Santidade, Sumo Pontífice Francisco, Jorge Maria, apenas aqui jaz Franciscus. E o Bernini, o túmulo do Bernini é assim, aqui jaz Gian Lorenzo Bernini. E quando eu vi isso, eu pensava, puxa, esse homem espalhou monumentos por toda a cidade. Você não consegue andar muito em Roma sem ver uma obra do Bernini. E no túmulo dele não tem nada. É no chão, está escrito no chão. Tanto que muita gente é capaz de passar pela Santa Maria Maior e não vê o túmulo do Bernini. Porque ele está enterrado no chão e está escrito no chão. Aqui jaz Gian Lorenzo Bernini. Não diz grande escultor, as obras que ele fez. E o Papa Francisco também quer ser enterrado no chão, né? Exato. E isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Enterrado no chão, apenas aqui jaz Francisco. Né? Como se ele dissesse assim, o legado do Bernini está ali em Roma. Todo mundo que vai, que visita os pontos turísticos, vê as obras do Bernini. A continuidade dele, a presença dele está garantida pelas suas obras. E o Papa Francisco também, né? A garantia de que ele vai ser lembrado não é um túmulo faraônico cheio de coisas. São as coisas que ele fez, são as coisas que ele falou, são as coisas que ele viveu, são as atitudes que ele tomou que vão deixar marcado. Por isso, essa simplicidade, assim na morte como foi na vida, né? De uma maneira muito, muito coerente, né? Gente, agora são 7h35. Eu preciso chamar um rápido intervalinho, mas é de apenas 3 minutos, porque a gente vai voltar a falar sobre esse tema agora, sobre como vai funcionar o conclave, características de um papa, enfim, toda essa parte a gente possa entender um pouquinho mais. E lembrando que o nosso Jornal da Manhã hoje é especial, estamos aqui com o Padre Emílio e Dom Walter Jorge Pinto para falar sobre esse tema tão delicado que é o momento de morte, né, que, como falei lá no início, né, a gente fica triste por perder alguém, mas ao mesmo tempo saber, né, que a vida ela continua. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, apenas 3 minutos. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Já de volta com o Jornal da Manhã especial desta terça-feira, agora são 7h40, já arredondando aqui o relógio. A gente está hoje comentando aqui sobre a morte do nosso Papa Francisco e, claro, como fica agora o mundo, né? O mundo todo voltado para Roma, né? O mundo parou para assistir esse momento, para ver esse momento agora que fica, a igreja fica, eu posso usar o termo órfão, não é exagero de usar o termo órfão, né? do seu líder maior. E como é que fica tudo a partir de agora? Então a gente vai tentar esclarecer um pouquinho aqui, e para isso, nada melhor do que quem está, obviamente, dentro da igreja, dentro dos seus ritos. Por isso a gente recebe aqui hoje o Dom Walter Jorge Pinto, bispo diocesano de União da Vitória, também o padre Emílio Bortolini Neto, da paróquia São Judas Tadeu aqui de União da Vitória, para a gente falar um pouquinho mais. A gente falou um pouquinho sobre a figura do Papa Francisco, a pessoa que a gente pôde ver, que é uma pessoa querida, e você, aí de casa, ficou sabendo, não, ele não era só assim na frente das câmeras, ele era assim para com todos, né, para com os seus, dentro da igreja, fora da igreja, é a mesma pessoa.
E agora, fica agora esse processo para a escolha do seu sucessor, né? Como que fica agora? A gente já ouviu já que tem agora esse prazo agora para acontecer parte de velório, sepultamento, vai ser até o final de semana, e a escolha do próximo Papa ainda, certamente para o início do mês de maio, né? A gente é o dia 22 já, mas no mês de maio o mundo já conhecerá um novo Papa. Bispo, como que funciona essa parte agora do conclave, né? Quem são justamente essas pessoas que vão aí se reunir e fazer a escolha do próximo Papa? Como que funciona essa parte do conclave? Quem são, quem faz parte, quem pode votar, como é que é feita essa escolha? Essa escolha são... As pessoas do Papa são colocadas as figuras na mesa, ó, temos escolher isso aqui, cada um vota abertamente. Como é que funciona essa parte, digamos, de votação para a escolha do próximo Papa? Sim, então participam os cardeais. Os cardeais são como que o Senado do Papa. Ele elege alguns bispos para serem, ele os cria cardeais, né? Então, nós temos hoje 135 cardeais com menos de 80 anos. É preciso que tenha menos de 80 anos, ou até 80 anos, para poderem fazer parte do que a gente chama de conclave. Conclave, traduzido para nós, seria conchave. Então, é porque eles ficam trancados na Capela Sistina para fazer essa votação. Estarão lá 135, eles não têm comunicação com o mundo externo, para evitar qualquer influência e também qualquer vazamento indevido, especulações, porque já se especula tanto sem isso. Imagine se cada um comunicasse com seu assessor e tudo mais, viraria uma balbúrdia, né? E não é isso. Há que se ter um silêncio para ouvir Deus, para ouvir o Espírito que guia a igreja, o Espírito Santo, a quem ele quer indicar. Claro que passa sempre pela mediação dos homens. A igreja ela não é mágica, que ela tem assim que desce um espírito sobre, ninguém entra em transe, nada disso. Há uma mediação humana, discussões, quais são as necessidades da igreja, quem tem o perfil, e é claro que isso já vai aparecendo entre os cardeais ao longo dos anos, vai se vendo, não é? Mas há surpresas, como a gente teve a surpresa de Francisco, como tivemos a surpresa de João Paulo II e outros mais ao longo da história. Quem guia, na verdade, a igreja é o Espírito Santo. Então, desses 135 cardeais, eles estarão lá, hospedados também na Casa Santa Marta, onde o Papa quis morar, e destes, 2/3 deles precisam estar consonantes, eles precisam concordar na votação. A votação é secreta, numa cédula, não é, com o nome do candidato, que pode ser qualquer um deles, né? Não tem ninguém preferido, não tem uma lista assim oficial. Não, eu posso, como cardeal, ele poderia votar em qualquer um daqueles que estão lá, né? E 2/3 precisam, é necessário para que haja então a confirmação. Temos o Papa, né? Habemos Papam, mas ainda, se não houver 3 votações por dia, se até o 4º dia não se conseguir essa maioria de 2/3, para-se no 4º dia para oração. Quer dizer que não estão escutando bem o que Deus quer, e não está havendo que o Papa falava tanto de sinodalidade, né? Dessa comunhão de coração, de alma, de perspectivas, do caminhar juntos. No 4º dia para a oração mais aprofundada ainda, e aí retoma depois. 2/3, a menos que não se consiga de jeito nenhum, aí lá para o final vai entre os 2 mais votados, e aí parte-se para isso. O Padre Emílio pode me ajudar também em detalhes aí que eu possa ter esquecido. Tem alguma coisa, Padre Emílio, que eu deixei? Eu acho que é isso. É que não tem, por exemplo, muita gente pensa assim, mas o cara pode se candidatar para Papa, né? O cardeal chega lá e diz assim, eu quero ser Papa. Votar nele mesmo? Pode? Poderia, né? Não é impedimento. É secreto falando, o voto, né? Como o voto é secreto, pode. Nada impediria. Eu duvido que alguém o fizesse, né, Padre Emílio? Porque, na verdade, é um cargo, um encargo, é uma cruz muito pesada. Olha o que o Papa Francisco recebeu de pauladas, assim, ele era muito firme
quando da visita de Lima eu pude perceber assim, a firmeza do Papa. Ele era um homem que não tinha medo de apanhar, né? Mas eu acho que ninguém em sã consciência vai desejar. Mas pode continuar, Padre É Emílio. que olhando de fora, assim, às vezes pensa, puxa, mas o cara deve estar louco para ser papa. Só que quem está lá, os cardeais, eles sabem o que é a vida de um papa. A gente vê o papa de vez em quando, se vê na televisão, ele lá na janelinha, lá dando a benção na Praça de São Pedro, em eventos, assim, sendo bem recebido e tal. Agora, o dia a dia de um homem desse, você pensar, por exemplo, o Papa Francisco, com 88 anos. Qual é o homem que com 88 anos carregava um peso que ele carregava? Realmente a pessoa já está aposentada, está descansando, está aproveitando, né, o tempo que tem de vida. Então, realmente é um fardo muito, muito pesado, assim, né? Que não é que seja muito, muito desejado por muitos cardeais, né? E aí, claro, como o Dom Walter colocou bem, né? A questão sempre do conclave é essa, é ouvir a voz de Deus. Não é apenas uma coisa a quem a gente quer, o nosso grupo contra o grupo deles, né? É quem que Deus tá inspirando para gente votar. Por isso, essa questão da oração, e o Dom Walter colocou muito bem, essa questão da mediação humana. Então, é ouvir a voz de Deus que age por meio dos seres humanos, não é, como ele colocou, entrar em transe, comer cogumelo, fumar erva, não sei o quê, para achar que isso vai te conectar com o divino. Isso não é o divino. Isso é uma projeção psicológica. Eles procuram realmente ouvir a voz de Deus, né? E a partir dessa sinodalidade que o Dom Walter também colocou, que é um outro ponto fundamental do papado de Francisco, através dessa sinodalidade, cumprir a vontade de Deus e escolher o que seja o melhor para toda a igreja. E dentre esses cardeais, temos brasileiros que poderão estar votando? De repente, o próximo Papa pode ser brasileiro? Sim, nós temos dos 8 cardeais brasileiros, só um não é elegível, que é o Dom Raimundo Damasceno, que já está com mais de 80 anos. Os demais todos estão, né? Dom Odilo Scherer, eu até anotei os nomes deles aqui, que nós temos esses cardeais hoje, né? Que é bastante interessante para a gente, se a gente pensar, Dom Odilo Scherer, Dom Arani Tempesta, Dom Sérgio da Rocha, que inclusive ontem no jornal apareceu como um forte candidato que aparece em várias listas, que eles já vão assim conversando entre eles, mas vamos ver, Paulo César Costa, Leonardo Steiner e Jaime Spengler, que é o último, que é aqui do Rio Grande do Sul e atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, nós temos 7 lá, né? Tudo pode acontecer, tudo. As surpresas nesse momento são grandes, embora eles não sejam assim nomes que apareçam com muita força nas discussões. Mas a imprensa coloca muita coisa que geralmente acaba naquela frase: quem entra papável sai cardeal. Sai do mesmo jeito que entrou. E quem não está nas listas acaba sendo eleito. O Papa Francisco foi um exemplo, né? Eu acho que não havia aquela aposta, Sim, né, que seria, vai ser o Papa argentino. Até falando isso como a escolha, assim, pode ser qualquer um, então não tem aquela questão digamos, a geopolítica. Opa, o último Papa já era sul-americano, então, a América do Sul, né, vamos escolher um outro, vamos escolher um europeu, vamos escolher alguém da Ásia, enfim. Então, essa escolha da geolocalização não interfere em nada. Eu acho que deve ser um dos elementos. Eu imagino que eles levem em consideração, por exemplo, quando o Papa João Paulo II foi eleito, foi o primeiro Papa em 500 anos que não era italiano, né? Então, isso deslocou um pouco. O papado, que é para ser o símbolo da universalidade da igreja, estava sempre restrito ao mesmo país. Por mais que seja onde está ali a sede, o Vaticano, isso é dentro da Itália e tal, mas eu acho que ficava um pouco não expressando bem essa universalidade. Então, de repente, veio um polonês, aí veio um alemão, mas continuava na Europa.
Aí com o Papa Francisco sai da Europa, vai para a América Latina. Então eu imagino que seja um elemento que eles levem em consideração, mas não que seja determinante, né? Não que seja assim, tem que ser, agora tem que ser um africano. Não, tem que ser um asiático. Vamos considerar só os cardeais asiáticos para votar. Eu acho que não, é um elemento que eu imagino, né? Eu tô pressupondo aqui que eles deem alguma consideração a isso, mas que não é o essencial. De qualquer forma, Padre Emílio, assim, a gente pode pensar assim, por essa mediação ser humana, pode-se se ter esse elemento, né, como algo porque passa pelo humano. Vamos pensar assim, vamos dar continuidade à obra do Papa Francisco, então vamos nomear o Tagle, que é o cardeal asiático, que é muito parecido com ele, e é um nome excelente porque tem uma grande aceitação, mas de repente, até pensando também, né, nessa geopolítica, é um asiático e a igreja precisa crescer na Ásia, ou tem crescido na Ásia e é importante para a igreja na atualidade. Mas se não for isso, Deus vai dar um jeito ali de fazer acontecer pelo que a gente já viu, de sair desses critérios só humanos, para entrar na pessoa que de fato ele deseja, ainda que por vias humanas, porque Deus vai agindo muito assim entre nós. É isso que eu ia perguntar agora, quais são as características para se tornar um papa? O que um papa deve ter, né, olhando para suas características humanas, assim, para essa missão de liderar a igreja? Tem alguma característica assim que a gente pode mencionar? Não, o papa não tem que ser assim, assado. Existe uma regra? Como que funciona assim? Para mim ser um papa, ou seja, lá entre os cardeais lá, existem alguns requisitos? Olha, só deles serem cardeais significa que eles já têm os requisitos, porque ninguém é nomeado cardeal sem ter muitas virtudes, primeiro morais, primeiro espirituais, né? De ser alguém, de fato, um seguidor de Cristo, uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas. Agora, não pensemos na perfeição. A pessoa tem também os seus defeitos, mesmo os grandes santos, né? Tinham rompantes, assim, vamos pensar num São Pio, né? Ele era um santo, mas de vez em quando ficava muito bravo, então não é nesse sentido. Mas só de serem cardeais já trazem virtudes muito evangélicas, depois virtudes morais comprovadas. É uma pessoa que pensa o mundo, não pode pensar só restrito ao território dele, de onde ele veio. É um homem que tem que ter uma visão de mundo, um homem que tem que ter uma visão mais completa de igreja, saber que a igreja tem as suas muitas faces, não é? A igreja tem muitas particularidades, saber respeitar essas particularidades, um homem que crie consenso, que não divida, não é? Mas que crie um consenso, um homem capaz de trazer a unidade para dentro da igreja, que é um dos grandes papéis do Papa, é fazer com que a igreja permaneça una, indivisa. Então veja-se que nesse tempo da polarização que a gente vive já há alguns anos, não é uma coisa restrita a um ou outro país, é em todo lugar, e não é uma coisa só política, ela vai invadindo todos os âmbitos da vida humana, inclusive o religioso. O Papa Francisco foi dialogando com todos. Claro que muitos que queriam uma postura assim mais de um ponto de vista lá político numa parte, às vezes desagradava, mas depois ele voltava lá, e tanto é que a sinodalidade que nós falamos era o grande mote dele. Vamos caminhar juntos, porque uma igreja dividida, ela não escuta o Espírito. Para escutar Deus, onde entra a divisão, diabolos vem, diabo dessa palavra, aquele que divide, não se escuta a Deus. Então, sobretudo, um homem capaz de criar unidade na igreja. Pedro é o grande responsável por confirmar a fé dos irmãos, dos bispos, de todos nós, não é? Então ele vai ter que ser esse homem, capaz de dialogar com o mundo atual, de criar unidade, de levar o evangelho numa evangelização muito viva, de falar com os vários segmentos da sociedade, de falar também os vários segmentos políticos. Então, são muitas características, mas que eu penso que todos eles têm, só que alguns mais pronunciadamente do que outros, né? E isso os cardeais já perceberam no convívio entre eles, quem tem essas características, certamente.
Isso que eu queria perguntar, Dom Walter praticamente já deu uma breve resposta a essa próxima pergunta, mas, Ademir, pode complementar, qual que é a missão de um Papa, né? O senhor já falou que a gente geralmente vê o Papa lá fazendo a sua bênção, a sua visita nos países, né? Aquelas manchetes de jornais, né? Mas qual que é a missão do Papa, né? O que o Papa faz no seu dia a dia, que é um fardo assim, tão pesado, né? Ainda mais uma pessoa de idade, o Papa, 88 anos, né? Como se falava ali, a gente costuma ver ele ali só na Basílica, quando vai visitar um país, mas no dia a dia, qual que é a missão do Papa? Então, a missão do Papa é ser esse ponto de referência de unidade da Igreja, né? No qual ele está, como se usa até a expressão, vigário de Cristo na terra, né? A palavra vigário, em latim, significa aquele que está no lugar de alguém, né? Então, o Papa, ele não é que ele pode fazer o que der na telha, né? Porque eu sou Papa, eu posso fazer o que eu quero. Não é bem isso. Ele está ali em nome de Cristo, escolhido pelo Espírito Santo para cuidar da família de Deus, que é a Igreja, né? Então, por isso, essa questão que o Dom Walter colocou bem, essa questão da sinodalidade, né? De unir a Igreja, de ouvir a todos, mesmo quem tem pensamentos diferentes, Porque acontece, a teologia tem diversas correntes, né? Tem correntes mais conservadoras, tem correntes mais progressistas, tem correntes mais puxam por uma filosofia, outros puxam para outra. E o Papa Francisco era muito muito feliz nisso. Ele não é que a gente tem a tendência de ouvir quem pensa igual a gente, né? E fechar a porta para quem é diferente. Essa polarização que o Dom Walter comentou, ela tem esse estrago que ela faz nas pessoas, né? Então, quem é de esquerda não ouve o que a direita fala. Quem é de direita não dá bola para aquilo que a esquerda pensa. E aí falta o diálogo, que é o que enriquece a gente, né? O diálogo que enriquece é exatamente quando você ouve quem pensa diferente. Quando você ouve quem pensa igual a você só reforça as suas opiniões. Agora, quando você ouve uma opinião diferente, um ponto de vista diferente, é aí que você amplia a tua visão de mundo, de vida, ou no caso aqui de igreja. E o Papa Francisco tinha essa característica de ouvir os que pensavam igual a ele, mas também de ouvir os que pensavam diferente, os que tinham abordagens teológicas diferentes, os que propunham coisas diferentes. Ele sempre estava aberto a escutar, a acolher o que essas pessoas tinham a dizer. Então, acho que a missão do Papa um pouco vai por aí também, né? Essa questão, porque no fundo o que é? É discernir quando que Deus está falando pelas pessoas. É perceber, é como que encontrar a voz de Deus falando por meio das pessoas, dessas mediações humanas, né? Que o próprio Deus se utiliza para transmitir a sua vontade. Então, eu acredito que essa missão de ser um ponto de união, de ser um ponto de encontro, de ser uma presença visível da pessoa de Cristo, né? Porque Cristo está presente na igreja, mas não de uma maneira visível, humanamente falando, né? Ele está presente na sua palavra, ele está presente na Eucaristia, ele está presente em cada pessoa humana, mas no Papa essa presença se torna mais visível, mais humana, e por isso ele é como esse instrumento nas mãos de Deus, né, para conduzir a sua igreja. Isso, o primeiro Papa, que foi São Pedro, né, depois que Jesus ressuscitou, ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Por 3 vezes ele diz: cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, né? Quer dizer, essa dimensão do cuidado, essa solicitude, essa preocupação no bom sentido da palavra, de querer o bem das pessoas, de ver o que é melhor para a igreja, de refletir essa vontade de Deus naquela situação em que se está vivendo, né? O Papa é esse ponto de união, assim, esse ponto de comunhão da igreja. Excelente. Bom, 1 hora passa tão rápido, né? A gente podia ficar aqui a manhã toda falando sobre esse tema, que é gostoso. A gente aprender mais, saber como funciona, até porque o próximo pontífice deve ser escolhido entre esses cardeais.
Bispo, qual que é a orientação que fica para a igreja nesse momento, né? Que voltem suas orações ao Vaticano, para que pedir ao Espírito Santo que oriente esses cardeais para a escolha do, posso dizer, o melhor Papa, né? Como o Bispo falou, né? Todos foram nomeados cardeais, é porque tiveram os seus méritos de estar lá, têm as prerrogativas, né, de ser um cardeal e todos aptos a ser um Papa. Mas qual a orientação que fica à igreja nesse momento mesmo? Então, nesse momento agora, a liturgia, por exemplo, na missa, não se reza mais pelo Papa, ele está morto, não é? Então, reza-se com o bispo e pelo bispo. Essa unidade em torno do bispo de cada diocese, do arcebispo, no caso das arquidioceses, dos eparcas, no caso da Igreja Oriental, próxima de nós aqui, e assim por diante. Fiquemos unidos. Agora, é muito importante. Enquanto estamos velando o Papa, rezemos pelo Papa Francisco. Ontem, bonito, ouvi quando ele dizia assim, no testamento, né, aqueles que me amaram e que continuarão rezando por mim. Sim, agora rezemos pelo Papa Francisco, para que Deus o acolha, Deus dê a ele o descanso das suas obras, a alegria de contemplar como ele se deixou ser instrumento bom nas mãos do Pai, não é? E então rezamos pelo Papa até o seu sepultamento. Depois, claro, continuamos também como fazemos pelos mortos, mas depois nós vamos rezar realmente pelo conclave, para que o Espírito Santo, que é o grande condutor da igreja, dirija a igreja, unidos para escutá-lo, porque, repito, quem se divide não escuta Deus. Jesus alertou isso. Uma casa dividida não para em pé. Uma família dividida, ela se destrói. Um país dividido se destrói. Pior ainda, uma igreja dividida pode correr um risco grave de se destruir, embora Deus tenha dito que não aconteceria. Ele vela sobre a igreja. Então, depois nós passaremos a rezar para que venha o escolhido, né? Para que o Deus vivo, ele mesmo aponte para os que estão lá quem ele quer, né? Quem é o melhor no momento, quem atende às necessidades da igreja no momento, as necessidades atuais, quem tem a maior capacidade, a quem Deus deu os dons mais aguçados para manter a unidade da igreja e, ao mesmo tempo, falar as graves questões do mundo, mantendo a evangelização pautada na atualidade, não olhando para o passado, vivendo sim da tradição, do passado, da constância, do que é seguro, mas falando para o mundo de hoje, nesse adornamento, nessa atualização do que Deus tem para nós hoje. Então, rezando agora pelo Papa e depois rezando pelo próximo Papa. É isso que a gente deve fazer, mantendo-se unidos, cada diocese com o seu bispo. Muito bem, são 8 horas mais 3 minutos. Só para a gente finalizar aqui, Padre Emílio, muito obrigado por ter sido nosso convite, né, por ter vindo até aqui para falar sobre esse tema tão importante para a igreja. Triste, por um lado, por a gente perder a figura do Papa, mas alegre saber que ele voltou para a casa do Pai. Mas, Padre Emílio, para a gente só finalizar, o senhor recebeu agora recentemente um reconhecimento como missionário da misericórdia, né? Compartilha conosco esse momento de alegria, o que significa esse reconhecimento recebido da igreja. Então, isso começou naquele jubileu que eu já fiz menção de 2015, o Jubileu da Misericórdia, que o Papa Francisco instituiu esses missionários como padres que têm a possibilidade de perdoar certos pecados que estavam reservados para a Santa Sé. Existem alguns pecados, por exemplo, o padre que revela um segredo de confissão. Se o padre conta para as pessoas alguma coisa que lhe foi dito em confissão, ele não pode simplesmente ir se confessar com outro padre. Ele precisa pedir perdão para a Santa Sé, diretamente. São pecados que são reservados. Ou, por exemplo, a profanação da Eucaristia, né? A pessoa que pega uma hóstia consagrada para rituais satânicos, para coisa do gênero, e depois se arrepende. Não é uma confissão comum que vai perdoar, é reservado à Santa Sé. E o Papa Francisco instituiu esses missionários como dando a eles, ou a nós, né, a possibilidade de perdoarmos esses pecados. Mas, além disso, também é essa figura que destaca a misericórdia, o próprio nome, missionário da misericórdia, né? Então, voltamos àquilo que eu comentei antes
do Papa sempre retornar a esse tema, sempre usar muito essa palavra de dizer Deus é misericórdia, né? E ele institui esses missionários para serem esse sinal mais visível, mais palpável, sinal mais forte, que todos nós somos de alguma maneira, mas esse sinal mais forte da misericórdia de Deus, né? Da mesma maneira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em vir nesta manhã, como eu já falei, nesse momento, triste momento que movimenta toda a igreja. Muito obrigado mesmo, de coração, por explicar um pouco melhor agora, nos dar esse norte de como é que funcionam as coisas. Agora a gente já tem mais ciência de como será a escolha do nosso próximo Papa. E gostaria de deixar sua mensagem final aqui à igreja e os nossos microfones da Jovem Pan sempre à disposição. Obrigado, Walter. Tá bem, eu também agradeço, Tiago, Juliano, por esse convite, essa oportunidade de a gente falar desse assunto tão bonito e tão importante para esse momento, para todos nós. Eu só pediria a todos assim que ficassem atentos com as interpretações agora que aparecerão muitas e múltiplas variações a respeito assim do legado, do que o Papa Francisco fez e deixou. Eu citava aqui no intervalo, por exemplo, ontem no Jornal Nacional, falando que o Papa agora deixou aos bispos o poder de anular casamentos. Jamais o Papa faria uma coisa dessa. Ele não age contra a própria doutrina da Igreja. Que a gente procurasse entender o legado de Francisco em fontes bem mais confiáveis, assim, pergunte ao seu padre, pergunte ao bispo, procure no catecismo da Igreja, ali a gente vai ver a explicação, porque é muito rico o que o Papa Francisco fez à Igreja, as contribuições que ele deixou, o quanto Deus se utilizou do Papa Francisco como instrumento para o crescimento da Igreja, para a evangelização no século XXI. Né? Um homem ideal para o tempo ideal, um homem necessário para o tempo que requeria esse homem pronto para essa missão. Agradeço a oportunidade de estar com vocês que nos ouvem. Peço a todos que agora rezemos pelo Papa Francisco e que todos possam rezar e manter-se unidos em prol agora da eleição do novo Papa. E que Deus abençoe a todos vocês que estão conosco na sintonia da Jovem Pan.